Você sabe quem é este homem? Ele é Marco Antônio Heredia Viveiros. Ele foi condenado no júri popular em Fortaleza por 4 votos a 3 por tentativa de assassinato de Maria da Penha, que depois veio a dar o nome à conhecida lei globalista no Brasil. Lei Maria da Penha avançada. Maria da Penha Maia Fernandes foi usada como símbolo de luta contra a violência doméstica contra as mulheres no Brasil. O nome dela dá nome a esta lei, a Lei Maria da Penha. A figura do homem agressor de Maria da Penha é Marco Antônio Heredia, que, conforme a narrativa legal e institucional, colocou Maria da Penha numa cadeira de rodas. Esta Lei Maria da Penha, no Brasil, é fruto de uma política globalista que, a partir de instituições internacionais, espalha estas leis matrimoniais pelo mundo ocidental. E nos países onde esta agenda feminista aporta, a primeira medida é selecionar um caso que sirva de exemplo de violência doméstica do homem contra a mulher, a fim de pressionar as autoridades a começarem a instituir essas regras das instituições internacionais globalistas. E, ao mesmo tempo, dilatando o alcance do Instituto do Matrimônio, fazendo com que o homem, não só aquele casado no papel, mas também aquele que coabita durante algum tempo com a mulher, ou que nem coabite, apenas namore, ou só o ficante, ou uma relação casual, possa ser alcançada imediatamente pela lei matrimonial, garantindo neste matrimônio ampliado, inclusive para a mulher que não tem, nem teve nenhuma relação conjugal, inclusive para a amiga da amiga da amiga da mulher que teve relação, o acesso, ainda que temporário, a recursos que sejam do homem acusado, inclusive aqueles que possam estar sendo discutidos em outras ações. Em linhas gerais, a Lei Maria da Penha estabelece que o valor da vida e da dignidade da mulher não se compara ao do homem. O status do homem em qualquer espécie de relacionamento com mulher, direto ou indireto, é um status inferior, de menor valor, e o interesse da mulher deve preponderar. Em qualquer espécie de conflito de interesses, em que haja qualquer relacionamento, a mulher pode reivindicar o vínculo matrimonial e, assim, usufruir de benefícios e recursos oriundos do lado masculino da relação e não sujeitos à adesão voluntária. Isso é forçado, mesmo que o homem não queira. E nunca tenha desejado e nem contratado tais regras. A Lei Maria da Penha também tem o condão de anular qualquer contrato que o homem tenha firmado com a mulher num relacionamento e que não observe estritamente cada detalhe dos regramentos por ela impostos. O embasamento ideológico de tudo isso é o acontecimento entre Maria da Penha e Marco Antônio Heredia, que demonstraria a vitimização da mulher e, no nível ideológico, estabelece que a mulher é sempre vítima, o homem é sempre um agressor. É essa a abordagem ideológica, simbolizada na agressão de Marco Heredia sobre Maria da Penha, que se busca garantir para a mulher a acessibilidade do matrimônio patriarcal, onde o homem fornece e a mulher recebe. E o homem não tem nenhum direito de ser provido em qualquer sentido pela mulher, não tem garantia à liberdade e nem ao exercício da posse sobre os bens de sua propriedade, na ocasião em que possa ser levantada uma acusação por parte da mulher na relação
fundamentada na Lei Maria da Penha, um fato aterrador, possibilitado em grande parte pela Lei Maria da Penha, é que caso a acusadora tenha filhos com o acusado, em regra, imediatamente, o acusado, que não é réu, e sim um agressor, desde o início, ele, em regra, já terá lesada a convivência dele com seus filhos, muitas vezes possibilitando uma espécie de sequestro legalizado dos filhos do denominado agressor, e ele ainda tem que seguir pagando para a mulher pelo sequestro. Isso não só diretamente pelo próprio Código da Lei Maria da Penha, mas também tem muitas leis, normas e práticas estatais correlatas, em certa medida ilegais ou não, essas normas e práticas, e a cultura jurídica e prática jurídica instituída, e que tem a sua espinha dorsal na Lei Maria da Penha. Uma inovação que esta lei traz é que a figura do réu no direito penal, quando se trata da Lei Maria da Penha, deixa de existir. Não há o réu, existe o agressor, que desde o momento em que surge a acusação, o polo passivo da ação penal não é réu, ele já é culpado desde o início da acusação, sem necessidade de exercer direito de defesa, muito menos trânsito em julgado de processo, e ele é, já desde o início do processo, não réu, alguém que é acusado e está se defendendo. Ele é, desde o início, o agressor. E caso, ao final do processo, ele, por alguma razão, ele seja absolvido, só então ele deixa de ser culpado, ele deixa de ser o agressor. Todas essas medidas draconianas que ficam simbolizadas no acontecimento emblemático que performa o estereótipo da violência contra a mulher na pessoa do agressor Marco Antônio Heredia Viveiros contra a vítima Maria da Penha Maia Fernandes. Agora, este homem que jura inocência até hoje vem dando entrevistas num canal que defende direitos dos homens e dos pais. Ele, de forma comovida, conta como ele, na condição de pai, sofreu alienação parental e depois de um dia tem uma centena de visualizações. Espera um pouquinho, o que está acontecendo aí? Às vezes dá a impressão de que os homens que sofrem vara de família tem mais que se fuder mesmo. Um conteúdo desses, no segmento dos direitos dos homens, não devia ter menos de 100 mil visualizações em 2 dias de exposição. Vou deixar o link para o vídeo na descrição. Este homem escreveu vários livros defendendo veementemente a inocência dele. Escreveu de forma apaixonada. Teria sido, o caso dele, mais uma verdade sufocada da era lulopetista? O deputado federal Gessé Lopes, que o diga, ele recebeu Marco Antônio Heredia em seu gabinete em Brasília. Imediatamente, quando divulgou a visita, começou a ser agredido, inclusive por instituições públicas que recebem dinheiro que roubam de você para tentar calar e intimidar. É que são milhares de pessoas com poderes ocupando cabides de emprego no Brasil, cuja manutenção depende de sustentar uma narrativa simbólica que não pode, em nenhum momento, sequer ser contestada. E hoje, que nós ainda temos uma outra narrativa possível da história recente do Brasil. Imagine, mesmo já tendo acabado esse período de sufocamento das críticas, ainda assim o deputado Gessé é atacado com dinheiro público por instituições e pessoas ocupando cargos públicos, porque deu a palavra, recebeu em seu gabinete um homem que foi condenado por 4 votos a 3. Então, se hoje é assim, imagino que a voz desse homem foi abafada na era lulopetista de engenharia social para erguer pirâmides.
Entrevistas do Heredia já não faltam, graças ao esforço feito pela Jamile Venceslau e pelo Alexandre Paiva. Os peritos em linguagem não verbal não vão analisar as entrevistas do Heredia. Mapeamento facial, detecção de mentiras e análise de microexpressões faciais. As pistas oculares, a comunicação do corpo, a psicologia analítica. Eles já analisaram os piores tipos de acusados que alegavam inocência. As piores coisas que já teriam feito e se diziam inocentes foram analisados. E em termos de projeção dos crimes dos quais eram acusados, nada se compara à importância que tem o caso de Marco Antônio Heredia. Mas eles não vão fazer essa análise nunca. Até de condenados por unanimidade do júri popular, eles fazem análises, mas uma pessoa que alega veementemente inocência, passou a vida escrevendo em sua defesa e que foi condenado por 4-3, para eles não é digno de ser analisado, porque o gabinete do mandato de perito é mais importante. Eu sempre disse aqui, desde o começo, que o sistema era pesado demais para batermos de frente. A audiência bombástica que uma análise de linguagem não verbal de Marco Antônio Heredia teria, acabaria não compensando bater de frente. Tem um bando de parasitas que até iam, usando cargo público, querer anular o canal do cara que fizesse uma análise de linguagem não verbal do Marco Heredia. A maior parte desse sufocamento da discussão é promovida por esquerdistas, mas daí tem um cara que é condenado em primeira instância, depois 3 juízes se reúnem unanimemente, mantém a condenação, vai para o STJ por unanimidade, a condenação é sustentada e só quando chega num colegiado cujos juízes foram designados pelo próprio réu, então o processo é anulado. E aí parece que está tudo bem, né? Daí está tudo certo. Heredia, em muitos anos de casado, nunca bateu em Maria da Penha. A violência que ele praticava, segundo Maria da Penha, que chamou ela de feia. Se você cogitar sobre a inocência de Marco Antônio Heredia Viveiros contra a Maria da Penha Maia Fernandes, você é cancelado. Daqui a pouco, dependendo de quem for governar o país, poderá ser até preso. E aí você tem um cidadão condenado por todo mundo, menos pelos amigos, e parece que é um pecado grave simplesmente recordar que ele foi um presidiário que só conseguiu sair com uma ajudinha de juízes em quem ele mesmo colocou a toga. Eu não estou afirmando que Lula seja culpado dos crimes que lhe foram imputados, pelo qual ele cumpriu esse tempo de cadeia, mas o que eu estou chamando a atenção é para uma questão que envolve a estimulação contraditória que acaba destruindo a inteligência das pessoas, principalmente dos esquerdistas, e não conseguem enxergar na sua frente, na frente do nariz, o placar de Marco Antônio Heredia, um placar bem melhor do que a goleada que o Lula levou. Não é porque um canal é nanico que um depoimento como o de Marco Heredia, com a importância histórica e simbólica que isto tem, não é por isso que esse vídeo não devia ter muito mais views. Mas talvez seja alguma coisa relacionada ao algoritmo. O Elon Musk, agora, essa semana, anunciou a aquisição do Twitter pela primeira vez. O proprietário de uma grande plataforma, o futuro proprietário, os acionistas ainda terão que aprovar a aquisição, né, mas ele está oferecendo um valor bem acima do valor de mercado pelas ações. Ele está anunciando que vai deixar público e atualizado o algoritmo de divulgação dos conteúdos postados no Twitter. Se ele cumprir a promessa, os usuários daquela rede poderão saber por que um conteúdo postado foi mais ou menos exposto. E aqui no YouTube isso é muito difícil
saber, porque os conteúdos são banidos, restringidos, controlados quanto à exposição e quem produz conteúdo não tem como saber exatamente em que condições essas aplicações de parâmetros acontecem. O conteúdo ele pode simplesmente não ser interessante. Eu estou aqui produzindo conteúdo, posso simplesmente não ser bom o bastante. É que a gente não tem como saber. Isso é uma caixa preta. E o Elon Musk também já anunciou que ele vai combater a censura e o cancelamento. Então, ele deve estar se referindo ao combate ao cancelamento externo. São aquelas entidades e grupos que ficam pressionando, inclusive políticos e governos que ficam pressionando para banir e restringir certos assuntos e produtores de conteúdo, né, de fora para dentro da plataforma. E se ele vai combater. Desde 2018, o Príncipezinho só divulga a sua produção aqui, na plataforma do YouTube. Porque eu não acredito na equidade, na transparência dessas empresas que cedem a pressões governamentais. Mas agora que ele traz essa esperança de liberdade, não é humanamente compreensível que o depoimento da alienação parental do Heredia não tenha milhares de visualizações no primeiro dia de post. Isso não tem como conceber um troço desse, pela importância que isso tem no nosso país, para a nossa história e para o movimento dos direitos dos homens. Isso coloca em xeque uma narrativa que consome bilhões de reais no Brasil em aparelhamento policial, judicial, ideológico, universitário, numa espécie de guerra híbrida, onde o Estado é a arma, as ideologias financiadas pelo Estado procuram quebrar o espírito de resistência de homens que não estejam aceitando essa condição tão aviltante, de tanta discriminação, tanta demonização, onde o símbolo do capeta é a pessoa de Marco Antônio Heredia Viveiros. Imagina o que esse homem deve ter sofrido na era lulopetista, o que a voz desse homem deve ter sido sufocada. Tudo só por causa daquilo que ele mesmo diz, um adultério que ele praticou. Eu vou deixar aí com você um trecho de um livro digital que eu adquiri há alguns anos, do Marco Antônio Heredia Viveiros, intitulado Justiça Igual para Todos, Fala Sério. Se você gostou, deixa um like aí, inscreva-se no canal e ative as notificações. O link para o depoimento do Marco Heredia sobre alienação parental que ele sofreu vai ficar na descrição e no final do vídeo. Um abraço.